todos, boa tarde. Antes de mais, gostaria de agradecer a vossa presença e também a presença dos restantes colegas, porque acho que é muito importante estas apresentações e estes eventos em que falamos um bocadinho de ciência com a comunidade. Na realidade, grande parte da comunidade que eu vejo aqui à minha frente são também eles investigadores, mas acaba por ser interessante, também podemos ter algum feedback relativamente a este projeto e algumas ideias, e é giro isso. Como a Cristina disse, este projeto é um projeto que... funciona. Este é um projeto que é financiado... já se notou que não estou muito habituada a isto. É um projeto que é financiado pelo programa MAR 2020, está a ser desenvolvido na Universidade do Algarve e, na minha opinião, tem aqui uma parte muito interessante, que é o facto de estarmos a associar a investigação e a ciência que se faz na universidade com a indústria e com as empresas também aqui do Algarve, como é o caso da Separos, como é o caso da Necton, também eventualmente iremos falar um bocadinho, e dos vários laboratórios que estão associados. Não é só um laboratório, são pelo menos 3 laboratórios, mais o IPMA, que também está a trabalhar com este projeto. Portanto, isto é aqui uma sinergia entre estas entidades, eu acho que isso é muito é de valorizar nestes projetos. Relativamente ao que nos traz aqui hoje, que é o projeto em si, este projeto surgiu de uma ideia, ou a ideia para este projeto surgiu de uma necessidade. E esta necessidade é qual? Então, com o aumento da população e com a necessidade de se produzir cada vez mais peixe em aquacultura, temos vindo a ver que existem alguns problemas ainda que precisam de ser solucionados. Apesar de o cultivo dos peixes de aquacultura ter vindo a melhorar muito o que se faz em aquacultura, ainda existem algumas problemáticas, sendo elas, por exemplo, as deformações ósseas. O que acontece é que os peixes que são produzidos em aquacultura, mais do que aqueles que estão na natureza, têm deformações muito semelhantes, na realidade, até às nossas. Tem a ver com escolioses, cifoses, alguma fusão de vértebras e, por tudo isso, estes fatores... Obrigado, Rainer. Estes fatores fazem com que haja não só uma perda de competitividade e de redução do preço do pescado, mas também diminui, e isto é muito importante, o bem-estar do animal. E isto são problemáticas que têm que ser, sem dúvida, solucionadas. E quanto mais necessitamos da aquacultura e quanto mais precisamos do peixe que é produzido em aquacultura, depois precisamos nos preocupar com estas questões. E é aqui que entra a investigação. E a investigação é importante exatamente porque pode solucionar e pode ajudar a solucionar estes problemas. É importante saber quais são as causas que levam a estas deformações e encontrar soluções para elas. Portanto, nós já vamos percebendo um bocadinho quais são estas causas. Pode ter a ver com a densidade em que os peixes são cultivados, pode ter a ver com as rações que são utilizadas, portanto, os nutrientes que são dados a estes peixes. E o Jorge irá falar um bocadinho mais sobre isso. E o projeto Osteomar pretende então solucionar um pouquinho isto, pretende encontrar compostos neste caso marinhos, que permitam que haja uma melhoria do esqueleto dos peixes. E é esse o grande objetivo deste projeto. Este projeto está dividido em 3 fases. Uma primeira fase é a parte da bioprospecção, o professor João irá falar um bocadinho sobre isto, e nesta bioprospecção o que nós fazemos é olhar para os diferentes organismos marinhos que existem e utilizá-los para tratar determinadas doenças ósseas que nós tínhamos nos peixes. Então, agarramos nestes organismos marinhos, produzimos extratos a partir destes organismos e esses extratos são, por sua vez, depois utilizados para tratar os peixes. Nós, de início, não utilizamos logo o peixe da aquacultura. O peixe que nós estamos aqui, que queremos utilizar, é a dourada, mas neste caso, e para facilitar o screening, portanto, que é o processo em que nós rastreamos todos estes extratos que vamos estar a utilizar, nós precisamos de usar um peixe modelo. E esse peixe modelo, que é um peixe que é largamente utilizado em ciências biomédicas, por exemplo, é também um peixe que pode ser aplicado à aquacultura. E o objetivo aqui é utilizar este peixe, que é um peixe que conseguimos ter em laboratório, em condições muito mais simples de ser reproduzido
e termos em quantidade para testar todos estes compostos e todos estes extratos, este peixinho que é o peixe zebra realmente é um modelo que nos permite fazer estudos muito mais rápidos e ter resultados muito mais rápidos. Depois o que é que nós fazemos? Caso encontremos então extratos que sejam benéficos para o peixe zebra, nós temos vários sistemas que são utilizados, esses extratos depois vão ser utilizados naquilo que nós realmente queremos, que é utilizar o peixe, a dourada, e fazemos aquilo que se chama a prova de conceito. Portanto, se isto resultou no nosso modelo biológico, que é o peixe zebra, será que resulta na dourada? E é aí que depois se produz uma ração, essa ração é suplementada com estes extratos, e depois fazemos então, eu estou a tentar ver além, mas não consigo ver muito bem, tentamos então alimentamos então as douradas com estes novos compostos e tentamos perceber se existe uma melhoria ou pelo menos uma redução naquilo que são as deformações ósseas mais visíveis. Eu acho que já todos vocês, eventualmente, se consomem peixe, já se devem ter apercebido que o peixe da aquacultura, efetivamente, de vez em quando, naquilo que nós comumente chamamos a espinha do peixe, tem algumas deformações e o objetivo é mesmo que deixemos de as ter. Ora, este projeto, como eu disse, está dividido então nestas 3 fases e nós, entretanto, só para terem uma ideia daquilo que já foi feito e como é que nós estamos a conduzir o projeto, então, esta parte da bioprospecção nós já testámos muitos extratos de muitos organismos marinhos, desde cianobactérias, microalgas, as macroalgas, plantomicetes, actinobactérias, portanto fizemos aqui um painel enorme de extratos que nós gostaríamos de testar, provenientes destes organismos todos, e no screening, como eu disse, utilizando o nosso modelo biológico, nós conseguimos depois fazer aqui uma seleção de quais são os extratos que nós queremos utilizar. É importante aqui referir que existem muitos organismos que podem eventualmente ter constituintes, compostos que são altamente benéficos, mas é preciso pôr na balança e perceber, ok, nós conseguimos produzir em larga escala estes compostos e isolá-los de forma a que seja possível usar depois na indústria e produzir ração, ou não. Portanto, aqui é preciso pôr na balança e perceber quais são então os micro-organismos que são mais adequados para o nosso estudo e para a prova de conceito. Eventualmente depois de selecionados, e neste caso aqui nós selecionamos duas microalgas, que serão as microalgas que vão depois ser posteriormente utilizadas na prova de conceito, que é o Skeletonema e a Tetraselmis, portanto 2 espécies que são fáceis de produzir em laboratório e inclusivamente a indústria também já as produz, que é o caso da Necton, um dos parceiros também deste projeto. E isto permite-nos então obter extratos em larga escala e estes extratos depois podem ser então adicionados à ração como suplemento da ração das douradas. É importante também perceber, para além de conseguirmos perceber se existe uma redução e uma melhoria no esqueleto da dourada, perceber também se esta alteração na alimentação tem alguma alteração também na parte organolética. Portanto, é importante manter um pescado um peixe que seja agradável à vista, isto é, sem as tais deformações, tenha uma boa cor, mas também tenha um bom sabor. Portanto, no final de contas, aquilo que importa é uma melhoria do bem-estar animal, um aumento na produtividade em aquacultura, mas também termos um peixe que seja apreciado pelo utilizador e por quem na realidade o vai comer. Portanto, este é o objetivo assim, deste projeto e é aquilo que nós pretendemos com ele. E é isto que estamos a fazer. Obrigada, Joana. Acho que foi claro e vai ficar cada vez mais claro com os restantes apresentadores. Vou passar desde já a palavra ao Paulo Gavaia, que vai então explicar um bocadinho o potencial das algas no metabolismo ósseo. Se calhar não tens. Que está quase a começar a falar. Já está, ok. Boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. Meu nome é Paulo Gavaia, como já disseram, e eu estou aqui assim para vos falar um bocadinho da problemática que a Joana começou a focar, que é a parte das deformações esqueléticas, que é por isso que eu estou envolvido neste projeto.
e noutros projetos que estão a tentar também focar nesta tentativa de melhoria das deformações esqueléticas em aquacultura. Não sou tão otimista como a Joana no ponto em que vamos conseguir resolver o problema, mas qualquer tentativa que a gente consiga fazer para uma redução da incidência de malformações esqueléticas em aquacultura é, sem dúvida, uma melhoria bastante grande, porque podemos chegar a ter níveis de malformações na produção que podem ir a 20%, 30%, 40% por vezes, e isto, como devem imaginar, quando estamos a falar de milhares de toneladas de peixe produzido, estamos a falar de muito dinheiro que vai parar ao lixo porque os peixes estão deformados. Então, o título da apresentação que eu vos trouxe hoje é mesmo Deformações Esqueléticas em Peixes. Não sei se conseguem ver alguma coisa ali assim. Eu tenho umas fotografias lindíssimas de umas deformações em peixes. E quais são as estratégias nutricionais que nós estamos a focar neste momento dentro do grupo Bioscale para a redução e mitigação destas malformações. Nós começámos um bocadinho por nos focarmos, e como a Joana explicou, em quais são as possibilidades que existem. Já houve uma série de aproximações que foram feitas à tentativa de redução de malformações, através de melhorias da zootecnia, de melhorias nutricionais que já foram feitas, de melhorias genéticas, mas continua a ser um enorme problema. Okay? Aparecem em quase todas as espécies da aquacultura, em diferentes conformações. Neste projeto vai ser focada a dourada, porque é das espécies que é mais produzida em Portugal e que é bastante afetada por malformações esqueléticas. E o facto de aparecerem estas malformações não só vai ser mau para a imagem da aquacultura, porque o consumidor, quando vai ver estes peixes malformados, vai ficar com uma má imagem do peixe que é produzido, mas os produtores também estão a mais lençóis porque estão a deitar dinheiro fora quando estão a produzir peixe, estão a alimentar peixe, estão a gastar dinheiro para produzir um peixe que depois não vai poder ir para o mercado. E já pagaram, já gastaram muito dinheiro com ele. E peixes como os que são produzidos em Portugal, o robalo, a dourada, o pregado, o linguado, todos eles são atingidos por este tipo de malformações em diferentes escalas. Um dos peixes que está aqui assim, as pessoas do IPMA que eles estão a produzir, que é a corvina, até é dos peixes que têm menos incidência de malformações e que normalmente até nem são tão graves. Portanto, é capaz de ser uma boa espécie para se apostar nesse sentido. Há de ter outras desvantagens, mas temos aqui as pessoas que depois podem comentar acerca disso. O problema é que todas estas alterações de fenótipo são, efetivamente, danosas para a imagem e são danosas economicamente. Então, um dos objetivos que nós estamos a tentar é suprir todas as necessidades que os peixes têm em termos de nutrição, seja em vitaminas, seja em minerais, para que possamos tentar atacar por aí o desenvolvimento do peixe, porque é nas fases iniciais do desenvolvimento que aparecem a maior parte destas malformações, e ao conseguirmos dar-lhes a quantidade necessária e a qualidade necessária destes nutrientes, tentar melhorar a qualidade da formação do seu esqueleto e uma menor incidência de malformações. E apostamos, neste caso, como a Joana já vos disse, em microalgas, que são as duas que foram para a frente. Também foram testadas uma série de outros organismos. Eu tenho outro projeto em que estou também a testar as macroalgas e é interessante o porquê que nós estamos a utilizar este tipo de organismos. Nós sabemos que eles vão ser bastante ricos em vitaminas e minerais, são bastante ricos em minerais que são biodisponíveis, têm formas de vitamina que são as formas naturais, não são as formas que são normalmente adicionadas às rações, que são formas artificiais bastante mais estáveis, mas que não são tão biodisponíveis. Acho que o Jorge depois vai falar um bocadinho sobre isso. Talvez, não é? Mas também têm outras vantagens. Elas vão potenciar o sistema redox, portanto vão melhorar todas as agressões que existem por sistemas oxidativos. Existem já outros trabalhos que foram feitos que nos mostram que vão melhorar o sistema imune, portanto, vão ajudar a reduzir também a incidência de doenças. Vão, por outro lado, poder promover uma melhor formação do esqueleto, porque têm minerais que são disponíveis, são bastante ricas em cálcio, são bastante ricas em minerais biodisponíveis, que são facilmente utilizáveis diretamente para o esqueleto. E
Além disso, as algas em geral, elas têm outras vantagens, são um recurso natural, já são produzidas na indústria, já há empresas em Portugal que produzem algas como o seu core business, já são usadas em consumo humano, portanto é fácil de serem utilizadas como ingredientes que já são utilizadas. E, além disso, são excelentes fontes de vitaminas, contêm elevadíssimos níveis de alguns minerais importantes. As macroalgas, por vezes, têm outros problemas, também têm compostos antinutricionais, têm alguns minerais que estão em valores demasiado elevados e podem ser tóxicas. Daí estas estratégias que são utilizadas, nós podemos fazer extratos que nos permitem ter só as frações com os compostos bioativos que nos interessam, ok? E eliminando outros compostos que poderiam ser potencialmente nocivos quando são incluídos nas rações. Além disso, contém outro tipo de metabolitos, como os compostos polifenólicos, que são altamente valorizados e podem ser utilizados noutro tipo de indústrias, não só para a aquacultura, mas para a farmacêutica, para a indústria da cosmética, como nutracêuticos, etc. E, além disso, já se sabe que estas algas introduzidas em baixos níveis, 2, 5 a 10%, já há trabalhos que mostram que há efeitos benéficos não só em termos de crescimento de algumas espécies, mas também em termos de melhoria da sua qualidade. Okay? Portanto, este é o motivo que nós estamos a apostar nas macroalgas para tentar reduzir o nível de malformações. Obrigada. Sintético, mas já vai haver mais perguntas para ti, não te escapes. Vamos passar agora ao João Varela, que vai nos apresentar a próxima etapa da bioprospecção das microalgas como ingredientes para estas novas rações e como fontes de compostos bioativos. Obrigado, primeiro tudo, pelo convite, amável convite para estar aqui presente e também para partilhar este palco com pessoas tão eminentes como todos os meus colegas aqui. E, portanto, fico muito grato de haver esta interação para demonstrar que a ciência vive muito de entreajuda e colaboração. E porquê? Porque muitas vezes nós não somos donos da verdade e precisamos dos nossos colegas para nos ajudarem nas vários pontos em que nós não sabemos tanto. Normalmente eu costumo dar a minha contribuição mais na parte das microalgas, porque eu trabalho em microalgas já há à volta de 20 anos, mais ou menos. E, portanto, é muito interessante ver o modo como este campo de investigação se desenvolveu e, portanto, está-se a tornar cada vez mais importante, especialmente em Portugal. Se vocês forem em congressos sobre microalgas, uma boa percentagem ou são holandeses ou são portugueses. O resto da população europeia é muito mais diminuta dos portugueses e dos holandeses. Não sei porque os portugueses e holandeses gostam de microalgas. Se calhar de bom sol. Na Holanda não posso dizer o mesmo, mas pronto. Ora bem, então o que é que nós fazemos? Uma das contribuições que nós damos para estes projetos é procurar novas microalgas, porque nós sabemos que a biodiversidade que existe nos meios aquáticos, não só no meio marinho, mas também no meio da água doce, existem milhares, há quem diga milhões de microalgas diferentes em termos de espécies, ou pelo menos estirpes. E o problema é que atualmente na indústria da aquacultura, quando muito se produz industrialmente cerca de 20 espécies. Ou seja, nós estamos a perder muito a biodiversidade que existe naturalmente e estamos normalmente a focar em apenas um grupo conhecido de microalgas. Porque tem sido uma questão tradicional, portanto as microalgas já sabemos que, tal e qual como os animais, precisam ser domesticados. Nós não podemos pôr uma microalga a crescer industrialmente e pensar que ela cresce normalmente, não vai acontecer. Portanto, ela tem que ser domesticada, isso requer algum tempo e requer investimento. Então o primeiro passo que normalmente fazemos é a bioprospecção. Pesquisamos, fazemos recolhas em vários pontos. Um dos projetos que nós tivemos há pouco tempo, em colaboração também com a Bioscale, foi o projeto Algarred e também com o IPMA, com o Pedro Pousão, que está aqui presente. Que, portanto, um dos objetivos deste projeto foi fazer um rastreio de microalgas presentes não só na costa algarvia, mas também ao longo
da Baía de Cádiz, em conjunto com, portanto, o Nacho Moreno, que é, portanto, o investigador em Cádiz, no CSIC. E em conjunto com ele, portanto, fizemos vários isolamentos. E uma das coisas que nós começámos portanto, umas tecnologias que começámos a desenvolver foi uma tecnologia que inicialmente foi usada na medicina, ainda é usada na medicina, que portanto, é o FACS, ou seja, portanto, um sortimento de células ativado por fluorescência, em que permite nós pegarmos uma amostra ambiental e, em vez de estarmos a procurar, a tentar isolar as microalgas uma a uma, como antigamente se fazia por micromanipulação, que podia demorar alguns minutos, uns bons minutos, portanto, isolar uma, nós com este aparelho nós podemos isolar, ou pelo menos fazer um rastreio de microalgas com os parâmetros que nos interessam, por exemplo, tem carotenoides ou ter um determinado conjunto de características, clorofila, tamanho, e há certos pigmentos que nós podemos fazer esse sorteamento quase automático e podemos até sortear 20 mil células por minuto. Portanto, e podemos fazer um rastreio bastante interessante, até podemos verificar se a célula está, portanto, tem uma atividade antioxidante menor ou maior, conforme, portanto, o que nós desejamos. E isso pode ser feito através deste método. E, portanto, este método baseia-se também que até podemos verificar se a célula é menos complexa ou mais complexa. E podemos, por exemplo, portanto, isolar não cianobactérias, mas microalgas eucariotas, e assim determinarmos e até tornarmos monooxénicas, ou seja, passá-las para ter uma única espécie em vez de ser policulturas. E depois o que nós fazemos é que, depois deste sorteamento, nós fazemos diretamente em placas 96 poços, tal e qual como se faz, por exemplo, com células animais, ou seja o que for, ou com bactérias. E, portanto, nós podemos isolar, portanto, ter só um único evento, ou seja, ter eventualmente só uma única célula em cada poço, ou podemos ter várias, e assim, portanto, rapidamente obtemos culturas monooxénicas, caso seja necessário. Depois, no passo seguinte, em geral, é um bocado difícil logo começarmos com culturas monooxénicas. Às vezes, se utilizarmos, queremos aumentar a garantia que vamos obter um leque mais biodiverso de microalgas. Normalmente, partimos primeiro de policulturas, em que elas não estão monooxénicas, portanto, até podem estar diaxénicas ou conter mais que uma célula, ou ter um estirpe, ou espécie. E depois, o passo seguinte é tornamos a cultura monoalgal, ou monooxénica, e uma coisa engraçada é que nós podemos, lidando com o tipo de meio de cultura que nós usamos, e até às vezes métodos de seleção, podemos, por exemplo, focar-nos em tipos de várias microalgas que são interessantes para a aquacultura. Por exemplo, temos agora várias microalgas. Uma delas que nós isolamos neste projeto está a ser utilizada em vários projetos, que já foi referido aqui, que é uma tetracelmes, que é bastante rica em carotenoides e que parece ter resultados bastante promissores a nível de deformação esquelética, que eventualmente depois pode ser falado aqui neste painel. E, portanto, existe uma outra espécie que já foi falada, que é a Sclerotonema, que foi isolada pela Necton e que eventualmente terá resultados bastante promissores em relação a isso. E, portanto, ou seja, no fim de contas, parece que este trabalho de bioprospecção está a dar os seus frutos, porque estamos a dar, portanto, a possibilidade, por exemplo, à Necton, que é a empresa produtora de microalgas mais conhecida provavelmente da Europa, porque é a mais antiga de todas, e que, portanto, está a produzir estas novas microalgas que foram isoladas neste projeto, que eles também participaram e qual nós também participámos nessa bioprospecção. Portanto, estou a ver a importância de fazermos bioprospecção para encontrarmos novos microalgas e não basearmos só em microalgas, já toda a gente tem. Pronto, existem aqui vários nomes que agora não vou falar muito,
E aquilo ficou qualquer problema aí. Pois, depois terminamos normalmente o passo. O computador não gosta de árvores filogenéticas, deve ser isso. O último passo que nós fazemos é que temos que ter a certeza que a espécie que nós dizemos que é em termos de morfologia, depois... pronto, ok. Então tinha que passar à frente. Que nós fazemos sempre a verificação não só morfológica, mas também filogenética, para termos a certeza que a microalga que nós isolamos é aquela, porque já encontramos vários casos de microalgas, de espécies indicadas nos determinados papers, e que a espécie de microalga está errada. E, portanto, porque nos deram aquilo, disseram que é aquilo, mas achamos isto muito estranho, não me parece ser isto, e então pus verificar filogeneticamente e não tinha nada a ver. E já dissemos à pessoa que, pronto, o paper está errado nesse aspecto, mas é importante depois ter essa verificação a nível da filogenética. Pronto. Obrigada, João. Vamos de seguida passar para o Jorge. Jorge, queres que eu ponha o computador aí no palcozinho? Não é necessário. Não é? Eu creio que me lembro. Não preciso. Não, no fundo, antes de mais, agradeço o convite, Cristina, e aos restantes membros do projeto e também do painel, apresento os meus cumprimentos, e depois também saúdo toda a audiência, vejo bastantes caras familiares, mas também alguns outros que não conheço, e desejo que aprendam, ou pelo menos que vejam aqui uma área nova ou com interesse para desenvolvermos coisas em conjunto. É assim, já ao longo das várias apresentações, já vocês sentiram que toda a gente aqui defende de alguma forma ou as microalgas ou as macrocompostos que possam nascer, digamos que, de um ambiente marinho, ou pelo menos com uma conotação natural. E o objetivo é sempre tentar ver se podemos acrescentar valor àquilo que nós fazemos atualmente, quer seja para melhorar, quer seja, como o Paulo mencionou, para minorar alguns problemas. As microalgas em aquacultura já são usadas há décadas, ou seja, não é propriamente uma novidade, porque, aliás, a base do cultivo larvar em aquacultura, ainda hoje, e desde há muitas décadas, está dependente de fornecermos microalgas aos alimentos vivos, ou seja, aos pequenos animais, que ainda não somos capazes de dar como sendo uma ração, digamos que, produzida por nós, e temos que enriquecê-los, e daí nós todos reconhecermos que as microalgas têm algo, e é nesta fase que nós estamos, estamos à procura do que é que essas microalgas têm em particular, que sem elas nós provavelmente não conseguiríamos produzir peixe em aquacultura, pelo menos da mesma forma que, ou para algumas espécies europeias. Mas nesse sentido, o que nós temos visto nos últimos anos é que o interesse tem sido alargar o uso das microalgas para a generalidade da aquacultura, ou seja, não apenas nas fases larvares, mas também durante a fase que nós chamamos de engorda, ou seja, com os peixes juvenis, até eles atingirem um tamanho de peixe comercial. E então começamos a ver um interesse nas microalgas enquanto fonte de nutrientes. E as microalgas são ricas em proteína, em determinado tipo de ácidos gordos, os tão famosos ômega 3, provavelmente, tirando os próprios peixes ou outros organismos marinhos, só as microalgas é que têm essa capacidade de terem esse tipo de ácidos gordos. Vitaminas, minerais, o Paulo já mencionou, e depois, dependendo da espécie, vão apresentar variações, e depois um conjunto de compostos, como que nós genericamente definimos como ou antioxidantes ou carboidratos funcionais que podem ter um papel na imunologia, mas tudo isto são áreas ainda um bocadinho obscuras e cinzentas, ou seja, temos evidências que funciona, mas ainda não sabemos bem como e a que níveis de utilização é que isto funciona. Ou seja, as microalgas têm um enorme potencial
é dos conceitos mais bonitos porque é sol, CO2 e estamos a produzir algo, ou seja, é claramente uma via muito sustentável de gerar um novo recurso que pode ser usado em alimentação, humana ou animal, mas tudo isto é um caminho que tem que se percorrer, ou seja, como o professor João Varela disse, e já está envolvido nisto há muitos anos, se nós, como utilizadores finais, achamos que vocês não andam depressa o suficiente porque queremos que rapidamente ter soluções comercialmente viáveis, industrialmente viáveis, eu também consigo reconhecer o progresso que tem sido feito nas últimas décadas em relação, por exemplo, à disponibilidade de produtos, a empresas que estão a começar a produzir em maior escala, porque antigamente, e eu digo isto, nós na Separos trabalhamos com estas microalgas há muito tempo, eu muitas vezes tinha, quer dizer, vou dizer porque ainda tenho, pelo menos um cliente recente, em que eu dizia, preciso de 200 gramas de um produto, e era como se aquilo fosse o fim do mundo, porque eles tinham que trabalhar 3 meses para ter 200 gramas, não é, Joana? Mas no fundo também reconheço que já há empresas que, se eu disser não de extratos, mas de microalga, biomassa, se eu quiser 1 tonelada, eu posso comprar 1 tonelada, ou seja, já começa a haver escala produtiva relevante. E isso é importante para alguém que está a pensar numa aplicação mais industrial. Nesse sentido, o que nós vemos atualmente nas microalgas é que, enquanto fonte de proteína nas rações, funciona perfeitamente, não é a melhor do mundo, mas também claramente não é mau, ou seja, está num bom posicionamento nesse sentido. Como fonte de lípidos, ou seja, de gordura que usamos nas rações, é claramente muito boa e tem propriedades que são praticamente inigualáveis por outras fontes existentes atualmente. Mas nesse tipo de aplicações a grande dificuldade ainda é o custo e a disponibilidade no mercado. Ou seja, a indústria das rações, em certo sentido, é uma indústria de toneladas e as algas ainda têm alguma dificuldade em garantir que conseguem suprir essas necessidades. Daí que, e vindo agora ao projeto em si, o grande foco que tem sido dado, ou que as pessoas veem um enorme potencial para as microalgas, é a sua utilização enquanto ingredientes funcionais, ou seja, eu não vou me basear muito naquilo que elas vão aportar em termos de proteína e gordura e tudo isso, porque vão ser usadas em quantidades muito pequenas, ou seja, o seu impacto vai ser diminuto numa formulação geral de um produto, mas vai-me trazer propriedades para além da nutrição. Ou seja, e temos aqui um excelente exemplo, que é se melhorar as deformações ou a taxa de incidência de deformações esqueléticas, ou se melhorar a resposta imunitária, ou seja, a capacidade do peixe de ser mais robusto a um patógeno oportunista que existem nas pisciculturas. Tudo isso são coisas que têm muito valor e é isso que nós procuramos e é isso que nós valorizamos ao, de alguma forma, apoiar também e participar neste tipo de projetos. Eu depois, numa segunda ronda, falarei da parte negativa de tudo isto. Obrigada, Jorge. Então, o Jorge fez-nos aqui um bocadinho a introdução da aplicação das algas nos alimentos e a Sofia vai falar um bocadinho mais dessa aplicação e o interesse que essa tem na aquacultura. Sofia, queres que eu passe? Não, tenho aqui, obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite de estar aqui. Obrigada aos meus colegas que estão deste lado e aos meus colegas que estão do outro por ainda estarem aqui connosco. Portanto, agora cabe a mim falar da parte obscura que o Jorge falou e finalizar e rematar o interesse das microalgas e poderá aportar para a aquacultura, e nomeadamente na parte da nutrição. Como sabem, hoje em dia a sociedade humana está perante muitos desafios, não é? Nos afetam a todos nós diretamente.
Nós, a trabalhar em aquacultura, estamos envolvidos no desafio que é como alimentar uma população que se pensa que irá atingir os 10 bilhões de pessoas em 2050, sem aumentar as áreas de produção da agricultura e sem destruir a biodiversidade, que, como sabemos, está constantemente sob ataque. Perante este dilema, houve um conceito que foi praticamente obrigado a evoluir, que nós utilizamos como eficiência biológica. E eu acho que é exatamente nesta parte de aumentar a eficiência biológica que o projeto Osteomar é extremamente importante. Como sabem, e já ouviram aqui, as microalgas são conhecidas por terem compostos bioativos com potencial antioxidante, como os polifenóis, as vitaminas e os carotenoides. Portanto, a ideia que nós temos é, ao incorporarmos estes compostos nas dietas para os peixes, nós vamos conseguir aumentar a robustez e a performance dos animais, sem ter uma maior utilização dos recursos. E isto irá promover esse aumento de eficiência biológica, que não é nada mais do que nós conseguirmos aumentar a produção animal com os mesmos recursos base. Um exemplo do nosso dia-a-dia é, por exemplo, as larvas de peixes marinhos, quando eclodem, têm à volta entre 2 a 4 milímetros. São pequeninas, frágeis e têm elevadas taxas de mortalidade. Nós, ao conseguirmos, através da nutrição, incluir estes compostos nas dietas e aumentar a resiliência das larvas, o que nós vamos conseguir é, do mesmo quilo de ovos de dourada, no futuro conseguimos ter mais larvas e de melhor qualidade, não é? Isto, ao trabalhar em aquacultura, torna-se extremamente importante, porque atualmente a aquacultura é o setor de produção animal que apresenta um dos maiores crescimentos. E exatamente por isso foi identificado como uma das possíveis soluções para fornecer à população humana proteína animal em quantidade e qualidade e com os mínimos impactos no meio que nos rodeia. E é tudo. Muito obrigada. Obrigada, Sofia. Foi claro, conciso.